prova para a Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo. É com você que eu quero falar. Aqui a gente vai dar uma dica quente de Direito Constitucional, professor Magno Assis. E não é uma, duas questões. Então, muito cuidado com isso. Porque às vezes você, essa matéria que cai pouco. E talvez você está deixando aquela questão que vai fazer a diferença na sua aprovação. Está deixando com certeza. Porque aqueles alunos que estudam o edital todo, sem sombra de dúvida, sem muito mais chance de passar. É falar o óbvio, mas tem que ser dito, beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal da Vale, considere se inscrever. Aqui na Vale a gente não brinca com o seu sonho. Aqui você vai ter conteúdo de qualidade. Se você ainda não ativou as notificações, está escrito, mas não ativou as notificações, clica no sininho. Tenho certeza que você vai ser bombardeado com coisas somente de concurso. Não vai chegar para você notificação de outros assuntos, senão de concurso público. Então, se você ainda não se inscreveu e não ativou as notificações, a hora é agora, faça isso. Tenho certeza que você vai se rodear de pessoas que querem a sua aprovação. Porque você está seguindo aí, deixa eu só colocar na nossa matéria, você está seguindo aí aquele monte de pessoas que não tem nada a ver com a sua aprovação, famoso, Big Brother. Foca naquilo que é importante, foca naquilo que vai te dar futuro. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? O que é o assunto que eu separei para você aqui hoje? Artigo 144. Qual a chance de estar na sua prova? Grande demais. Grande demais, porque toda vez que tem artigo 144 na prova, no mínimo uma ou duas questões tem dele. Então, beleza. Artigo 144 está no edital. Então, você tem que saber. Artigo 5º, 6º e 144. Não é um edital longo, mas você tem que saber. Então, se você quiser estudar aqui com a Vale, com apoio total de material, PDF, questões, ali a dica do professor para você não errar na hora da prova. Se você quiser tirar alguma dúvida com o professor, todos os professores aqui da Vale são acessíveis. Então, não deixe de estudar aqui na Vale por um preço muito especial. Aqui na Vale, para você estudar para a Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo, o preço é muito especial. Clique aqui embaixo, conheça o pacote, você sabe aí que qualquer coisa que você comprar na internet, você tem 7 dias para devolver. Não gostou, pode devolver. Tenho tanta certeza que você vai gostar do conteúdo, que eu tenho tanta certeza que você não vai querer devolver. Mas fica a seu critério. Então, o que é que eu separei para você aqui hoje? Artigo 144. O que é que o artigo 144 da Constituição nos diz? Ele nos diz que quais são os órgãos da segurança pública, que você não pode confundir. De início, é isso aqui, ó. Órgão de segurança pública está no artigo 144, no capítulo 3, órgãos de segurança pública. Não confunda com Forças Armadas, que está no capítulo 2. Forças Armadas não são órgãos de segurança pública, artigo 142 e 143. Órgão de segurança pública é a segurança interna, artigo 144. Então, o artigo 144 traz os órgãos de segurança pública. E lembrando que esses órgãos que estão no artigo 144 trata de dos órgãos de segurança pública, tratam de órgãos de caráter taxativo, órgãos de segurança pública. Taxativo. Professor, o que é um rol taxativo? Esse rol da segurança pública é um rol taxativo. O que é um rol taxativo? Rol é uma lista, é uma enumeração. Toda vez que no direito eu tenho um rol taxativo, não existe como eu interpretar de maneira mais aberta. É um rol fechado, é uma lista fechada. Então, quando eu falo que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as PCs, porque cada estado tem uma, por isso está no plural, as PMs, cada estado tem uma, e os Corpos de Bombeiros Militares, também está no plural. E as polícias penais, estadual, federal, distrital e estadual, polícias penais. Esse é o rol da segurança pública, esse rol é taxativo. Tudo que não estiver aqui não é um órgão de segurança pública. Então, Guarda Municipal é um órgão de segurança pública? De acordo com o artigo 144, não, porque esse rol é taxativo e não está aqui. Agente penitenciário não era órgão de segurança pública, mudou o nome para Polícia Penal e entrou aqui. Então, toda vez que eu falar de um órgão de segurança pública, sempre vai ter polícia, com exceção dos Corpos de Bombeiros Militares, obviamente. Então, tudo que for órgão de segurança pública, com exceção dos Corpos de Bombeiros Militares, vai começar com polícia. Mas nem tudo que é polícia está aqui.
Tem polícia legislativa, tem polícia judiciária, que não faz parte dos órgãos de segurança pública. Os órgãos de segurança pública são esses: Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares e Polícias Penais. Eu vou explicar cada um desses aqui na nossa dica, mas de antemão aí, já deixa seu like, ajuda muito o nosso canal. Beleza? Primeiro você tem que saber que esse rol é taxativo. Por que você tem que saber que esse rol é taxativo? Porque a banca vai te perguntar o seguinte: são órgãos de segurança pública, exceto. Aí ela vai colocar alguns desses que estão aqui e vai colocar ali Forças Armadas, ou Exército, ou ela vai colocar Marinha, Aeronáutica, vai colocar Guarda Municipal, Polícia do Legislativo, Polícia do Senado, Polícia Judiciária. Não está aqui. Não está aqui. Cuidado. São órgãos que existem, mas não faz parte dos órgãos de segurança pública. Então, vamos ser muito claros com isso, para você não errar, principalmente nessas questões mais fáceis, que perguntam só quais são os órgãos. Então, vamos lá. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ainda vou falar desse caput aqui, para não errar questões de caput também. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. E aqui está vendo que não tem assim, dentre outros, seguintes órgãos, quer dizer que não tem como colocar algum órgão que não esteja aqui. Polícia Federal, o inciso 1, o inciso 2, Polícia Rodoviária Federal, o inciso 3, Polícia Ferroviária Federal, está aqui, muita gente não sabe que existe, mas existe uma Polícia Ferroviária Federal, não sei nem a cor do uniforme, mas existe ainda na Constituição, serve para cair na sua prova. Polícias civis, cada estado tem a sua, polícias militares e corpos de bombeiros militares, polícias penais, federal, estaduais e distrital. Estaduais, por obviamente, cada estado tem a sua. Essa redação foi dada pela Emenda Constitucional 104 de 2019. Por isso que tem mais chance de cair na sua prova. Isso aqui tem mais chance de cair na sua prova, porque é relativamente novo. Depois, aí, teve menos concursos, porque, né, da atual situação do país, mas os concursos que estão surgindo agora, a maioria, quando cobra o artigo 144, bate muito nessa tecla da Polícia Penal, que muita gente não sabe, muita gente não está atento a isso ainda. Então, vem aqui comigo para você não confundir isso mais. Segurança Pública, o CAPT, órgão de segurança pública. O CAPT, maioria das vezes que cai uma questão, o CAPT, o que é o CAPT? A cabeça do artigo está lá no enunciado da questão. Exemplo, questão 1, são órgãos de segurança pública e tal, dever do Estado, segurança pública, do jeito que está copiado aí. Os seguintes órgãos, exceto. Aí está copiado e colado do jeito que está aí. Mas eu já peguei questões, não foram uma nem duas, foram várias, em que a banca colocou o CAPT lá nas alternativas. Então, para você, mais uma vez, entender isso aqui, não só decorar, a segurança pública, ou seja, a segurança interna do país, tem como tirar questões de cima disso aqui. A primeira questão é o seguinte: de quem é o dever da segurança pública? Quem tem o direito à segurança pública? Dever, quem tem o direito e quem tem a responsabilidade. O dever é do Estado. E aqui, ó, Estado com letra maiúscula, tá? Porque Estado aqui, ó, não está falando do Estado da unidade da Federação, Minas Gerais, São Paulo. Está falando do Estado como força maior. O dever é do Estado. De quem é o direito? De todos. Todos têm o direito à segurança pública. Mas, além de direito, a pessoa ainda tem a responsabilidade. Todos ainda têm a responsabilidade. O cidadão comum, que não faz parte daquele órgão de segurança pública, ele não tem o dever da segurança pública, mas ele tem a responsabilidade. Exemplo, um policial militar se depara com um assalto em andamento, um homem armado. Ele tem o dever de agir. Nem sempre esse dever de agir é ir lá e enfrentar. Se ele tiver 10 bandidos, ele tiver sozinho, tiver de 2, ele vai acionar apoio, vai cercar o local, vai fazer com que as pessoas fiquem em segurança, que não estão envolvidos na cena, mas ele tem o dever de agir. De agir aqui, ó, não é nem sempre enfrentar, bater de frente, tá? Esse dever é o dever de agir. Todos temos a responsabilidade. Qual que é essa responsabilidade? Eu chego, por exemplo, num local que eu sei que está acontecendo um crime.
Exemplo, está tendo uma exploração sexual infantil. Eu, como cidadão comum, eu tenho a responsabilidade de avisar as autoridades que ali está acontecendo um crime dessa natureza. Eu tenho a responsabilidade de reportar às autoridades. Eu estou ali visualizando um assalto. Eu não tenho o dever de agir, mas eu tenho a responsabilidade de ligar 190. Eu estou vendo um tráfico de droga, eu tenho a responsabilidade. Chama para a população essa responsabilidade. Isso vem muito aí no conceito de polícia comunitária. Está muito, cada vez mais caindo na prova. E você consegue entender esse conceito e consegue resolver muita questão a partir disso. Dito isso, do caput aqui, né, que pode cair na sua prova como questão, dito os órgãos de segurança pública que você tem que saber, com especial atenção para as polícias penais, porque aí é de 2019, a gente começa a delinear na Constituição a função de cada polícia dessa aqui e dos corpos de bombeiros militares. Por que que a Constituição não trouxe todas as funções? Porque tem funções que vai estar lá especificamente quando falar de cada polícia. Então, cuidado, principalmente com as funções... Desculpa, eu estou meio gripado aqui. Principalmente, cuidado com as funções da Polícia Federal. E quando eu falo de funções da Polícia Federal, a Constituição trouxe várias. Por quê? Porque a Polícia Federal, tudo que não for da Polícia Federal, vai ser competência principalmente da Polícia Civil. Porque a Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União. E a Polícia Civil é a Polícia Judiciária dos Estados. A gente tem a exceção aí dos crimes militares, mas via de regra, um crime, quando ele não é de competência da PF, a apuração desse crime, a produção de provas, o bojo, o conjunto probatório, vai ser função da Polícia Civil. Por isso a gente fala que a Polícia Civil tem um caráter residual. Tudo aquilo que não é função da Polícia Federal e tudo aquilo que não são crimes militares sobra aí para as polícias civis apurarem, o que é muita coisa. Por isso que a gente tem todas as competências da Polícia Federal e não tem todas as competências da Polícia Civil. Porque a competência da Polícia Civil é tudo aquilo que a Polícia Federal e os crimes militares não abarcam. A gente chama de competência residual. Tudo que sobra, que é muita coisa. Por isso que é muito mais delineado, muito mais delimitado na Constituição a competência da Polícia Federal. Porque eu preciso delimitar, eu preciso elencar a competência da Polícia Federal, porque tudo aquilo que não tiver ali vai ser competência da Polícia Civil. E qual a competência da Polícia Civil? Tudo aquilo que não está na Polícia Federal e todos aqueles que não são crimes militares. Quando você começar a entender isso aqui, você não erra mais questão. Porque eu podia simplesmente falar assim, ó, lê isso aqui e decora, mas aí você não precisava do professor. Eu estou aqui para te dar o pulo da questão e eu te mostrar onde que a banca tem aí o calcanhar de Aquiles em cada questão, em cada assunto. Para isso, considere se inscrever no canal, ative as notificações e aí ative o sininho, comenta aqui embaixo, faça aí que o nosso canal seja visualizado cada vez mais, a gente continuar postando esse tipo de dica para você aqui. Hoje é a Guarda Civil Municipal de São Bernardo, amanhã você pode estar fazendo outro concurso, por isso que é bom você ativar as notificações, que ajuda muito você. Beleza? Então vamos nas competências da Polícia Federal. Competência da Polícia Federal na Constituição. Lembrando que cada polícia que eu falar da competência, estou falando da competência constitucional. Tem outras competências que estão em leis infraconstitucionais que não estão elencadas aqui. Isso aqui são só as competências básicas. A primeira competência está no parágrafo 1º aí, ó. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizada e mantida pela União, isso aqui é importante, ó. Organizada e mantida pela União. Por isso que a Polícia Federal está no singular, que a Polícia Federal, como o próprio nome já diz, ela é da Federação, ela é organizada e mantida pela União. Estruturada em carreira, destina-se a... Aí eu tenho quatro incisos onde eu vou delimitar a competência constitucional da Polícia Federal. Cuidado com isso, porque muita gente confunde algumas competências da Polícia Federal com da Polícia Militar e da Polícia Civil. A banca gosta muito de fazer essa confusão. O inciso 1, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo dispuser a lei. Então, eu vou dividir esse inciso em duas partes para você entender essa competência da Polícia Federal. A primeira parte é infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Então aqui, ó, essa primeira parte fala o seguinte: tudo que tiver interesse da União, quem apura é a Polícia Federal. Ou seja, é contra a ordem política e social?
os bens é da União, serviços é da União, entidades autárquicas é da União, empresa pública é da União, é competência da Polícia Federal. Exemplo, teve um assalto nos Correios. Os Correios são empresa pública? Sim, competência da Polícia Federal, não tem nem o que discutir. Teve um assalto na Caixa Econômica Federal, competência da Polícia Federal, porque é uma empresa pública. Aí o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, a Petrobras é uma sociedade de economia mista, mas na Petrobras a apuração, principalmente do mensalão aí, foi do Petrolão, a Lava Jato, foi da Polícia Federal. Por quê? Porque aí a gente vem a segunda parte do inciso 1. Na segunda parte diz o seguinte, não só essas competências, mas também, assim como outras infrações, ou seja, não é empresa pública, não tem um interesse direto da União, mas infrações que tenham prática, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme conforme dispuser a lei. O exemplo da Petrobras, já caiu na prova, é o seguinte: a Petrobras é uma sociedade de economia mista. Como é que eu vou saber isso? Sociedade de economia mista tem ação na Bolsa. Banco do Brasil tem ação na Bolsa? Sociedade de economia mista. Petrobras tem ação na Bolsa? Tem. Sociedade de economia mista. Empresa pública, o capital é 100% público. Caixa Econômica, Correios e outras, por aí vai. Os que mais caem na prova, os dois exemplos que mais caem na prova são esses. Então, mesmo que o crime não seja contra uma empresa pública, não sejam bens da União ou interesse da União direto, a repercussão é interestadual ali e exige repressão uniforme. Exemplo, a Lava Jato, os crimes que aconteceram contra a Petrobras, tinha mais de um Estado envolvido? Tinha pessoas internacionais envolvidas? Tinha. Então a Polícia Federal pode avocar esse processo para que seja apurado por ela. Então, aquele das empresas públicas, ele é automático. Teve algum crime nos Correios, diretamente vai ser apurado pela Polícia Federal. Agora, se for sociedade de economia mista, ou mesmo se for uma empresa privada que tem essa necessidade de repressão, aí a Polícia Federal pode ir lá e avocar esse inquérito para que seja apurado de forma uniforme. Então, cuidado com isso. Não confunda a primeira parte do inciso 1 com a segunda parte. Uma tem interesse, é direta, e a segunda não tem interesse, mas exige uma repressão uniforme por envolver mais de um Estado ou envolver outros países até. Então a gente vem no inciso 2. O inciso 2 também cai bastante na prova. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando, descaminho, sem prejuízo da ação fazendária de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. O que tem em comum nesses três crimes que aparecem aqui? Tráfico de drogas, contrabando e descaminho. Tem a ver fronteira, né? Então, quem é responsável pela guarda da fronteira? As Forças Armadas. Mas quem é a polícia de fronteira? A polícia ali que pega o passaporte na entrada? Essa é a polícia. A fiscalização não é do Exército. A fiscalização não são das Forças Armadas. A guarda da fronteira, sim, mas a fiscalização é feita pela Polícia Federal. Mas eu vindo ali do Paraguai, eu já fui lá e tal. Tem um posto da Polícia Rodoviária Federal. Ela está ali na rodovia. Agora, fiscalização ali em terra, fiscalização das pessoas que atravessam na água, é toda da Polícia Federal. Por isso que contrabando, descaminho e tráfico ilícito de drogas entorpecentes vai ser o papel da Polícia Federal. Não, mas no meu estado a Polícia Civil apura esse tipo de crime. Obviamente que se depender só da Polícia Federal para apurar aquele tráfico de drogas ali na comunidade, ali naquele estado, vai ficar complicado. Mas aquela droga que entra no Brasil, a competência constitucional é da Polícia Federal, beleza? O inciso 3. Inciso 3, para não errar na hora da prova. Exercer funções, acabei de falar, exercer funções de polícia marítima, aeroportuária de fronteiras. Polícia, tá? Não é guarda de fronteira. Guarda de fronteira é Forças Armadas. Polícia de fronteira, marítima, aeroportuária. Polícia de fronteira, marítima, aeroportuária. Polícia de fronteira, marítima, aeroportuária. Vou falar várias vezes. Não é guarda. Guarda, Forças Armadas. Polícia é o policiamento, é a fiscalização, é da Polícia Federal. Muitas bancas colocam isso aí como se fosse um papel do Exército, ou como se fosse um papel da Rodoviária Federal, ou como se fosse um papel até da Polícia Militar. Mas você lembra que quando você vai sair, vai viajar fora do Brasil, quem é que pega seu passaporte, checa quando você entra e quando você sai do Brasil, seja pelo aeroporto, seja por navio, ou seja por terra, mesmo ali na fronteira Brasil-Argentina, quem está ali? Polícia Federal. Beleza? O inciso 4. Inciso 4. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Falei no início dessa aula, né? Funções de polícia judiciária da União. Então, quem
é a Polícia Judiciária da União, ou seja, aquela polícia que vai buscar ali as provas, os meios de provas, para que seja feito o processo, para que seja desencadeado o processo. A Polícia Federal. A Polícia Federal tem a função ali de apurar as infrações penais, que eu já disse no inciso 1, e também função de Polícia Judiciária da União, aquela mesma função que a Polícia Civil faz nos estados. Então, Polícia Judiciária da União é uma das atribuições da Polícia Federal. O que eu já vi cair na prova é o seguinte: Polícia Judiciária é um órgão de segurança pública? Não, porque a Polícia Judiciária algumas funções da Polícia Federal e algumas funções nas polícias civis. Função da Polícia Rodoviária Federal na Constituição. Está aí no parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destinado na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. E aqui eu quero a sua atenção para a palavra federais, porque tem muita banca que tem mudado a palavra, colocado somente, não tá, em vez de estar clicando aqui, vou mudar isso aqui. Tá tirando a palavra federais e colocando somente rodovias. Da mesma forma que o parágrafo 3º diz o seguinte: a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. O que é o patrulhamento ostensivo? É aquele que se mostra, é aquele que está ali com giroflex, com tudo ligado. Então, patrulhamento ostensivo das ferrovias e das rodovias. Cuidado, quando eu falo rodovias federais, quando eu falo ferrovias federais, eu estou diminuindo o leque. Então, rodovias federais, ferrovias federais. A banca costuma tirar essa palavra federais aqui, ó. Se eu falo que a Polícia Rodoviária Federal tem um patrulhamento ostensivo das rodovias, é como se ela tivesse a atribuição das rodovias do país toda. E é somente nas rodovias federais. Então, cuidado, que ao tirar uma palavra, eu aumento a responsabilidade. Federais. Cuidado com essa palavra. Tem que ter. Quando eu falo de Polícia Rodoviária Federal, tem que ter rodovias federais, patrulhamento ostensivo. Por isso que ela está ali uniformizada, com giroflex no carro, o carro está plotado, diferente da Polícia Ferroviária, que também existe, mas você não vê os carros ali porque elas estão só na ferrovia. E diferente da Polícia Federal, que dependendo do tipo de crime que ela estiver apurando, o carro não vai ter nem caracterizado. Em tese, ela não é uma polícia ostensiva. Quais são as polícias ostensivas aqui no artigo 144? Rodoviária Federal, Ferroviária Federal e polícias militares. São as polícias ostensivas que visam a prevenção criminal. As outras polícias não têm esse condão de prevenção, então você não vai ver aí a palavra ostensiva, beleza? Parágrafo 4º desse mesmo artigo 144. As polícias civis, aí a gente vai entrar nos estados, agora não é mantido pela União. As 3 primeiras você vai ver a palavra que é mantido pela União, mantido pela União. O primeiro aqui também você vê, ó, mantido pela União. E aqui nas polícias civis a gente começa os que são mantidos pelos estados. A gente vai ver essa competência lá embaixo. As polícias civis, dirigidas por delegados de carreira, delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a aprovação das infrações penais, exceto as militares. Qual a função da Polícia Civil, então? Caráter residual. Tudo que não for competência da Polícia Federal e tudo que não for crimes militares é função da Polícia Civil na Constituição. Então, quais as funções das polícias civis? Está no plural porque cada estado tem a sua. A gente fala de caráter residual. O que é residual? Tudo aquilo que sobrou. Residual. Função de caráter residual. Tudo aquilo que sobrou. Sobrou de qual resíduo? Ou seja, todas as competências, exceto as competências da PF e exceto os crimes militares. Exceto crimes militares. Quem apura os crimes militares? Os próprios militares. Se está lá no artigo 9º do Código Penal Militar, crimes militares, função ou se for militares da União, os militares das Forças Armadas, se for os Corpos de Bombeiros das Polícias Militares, os respectivos órgãos. Beleza? Exceto as funções da Polícia Federal e exceto os crimes militares, tudo que sobra, a função da Polícia Judiciária dos Estados, tudo que sobra é função da Polícia Civil na Constituição. Beleza? Vamos rapidamente aqui, para a gente dar tempo de chegar
onde eu quero chegar, que é nas polícias penais, que tem mais chance de cair na sua prova. Então vamos lá. O parágrafo 5º. As polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, que eu quero partir em 2. Parece que é pouca coisa, né? Função da polícia militar. Polícia ostensiva. O que é a polícia ostensiva? Aquela que se mostra. Então, a polícia militar, aí a gente está falando de competência constitucional, tá? Claro que tem leis infraconstitucionais que delimitam mais a competência da polícia militar. Constitucional, na Constituição, polícias militares, no plural. Polícia ostensiva. O que é ostensiva? Aquele que se mostra. E preservação da ordem pública. Tudo, né? O que é preservação da ordem pública? Qualquer coisa que foge da ordem pública. Ah, o pessoal fechou a rua, está fazendo uma festa lá porque o time ganhou. Está atrapalhando as pessoas circularem. Direito de ir e vir. Foge da ordem pública? Foge. Tem um cara com som alto, 2 horas da manhã no condomínio. É ordem pública? É. Ah, tem uma pessoa andando nua na rua. Foge da ordem pública? Foge. Então, tudo é competência da PM. Ah, tem uma pessoa vendendo ali animais silvestres ali. Foge da ordem pública? Foge, competência da PM. Então, tudo é claro que, dependendo do crime, vai ter aí apuração da PF. Mas a ação principal da ordem pública é da Polícia Militar. A segunda parte do parágrafo 5º fala dos corpos de bombeiros na Constituição. Aos corpos de bombeiros, além das atribuições definidas em lei, na lei infraconstitucional diz combate incêndio, isso e aquilo, execuções de atividade de defesa civil. Muita gente não sabe que na Constituição dá essa atribuição de defesa civil também aos bombeiros. Muito cuidado, muita gente não sabe disso aqui, ó, e acaba errando. Acha que bombeiro na Constituição é para apagar fogo. Não tem nem a palavra aqui combater incêndio na Constituição. Claro que uma das funções mas está na lei infraconstitucional. E aqui, ó, para a gente fechar essa nossa aula, o parágrafo 5º. O parágrafo 5º, se der tempo, a gente fala do parágrafo 5º. 5º A. O que é o parágrafo 5º A? O parágrafo 5º A foi uma emenda 104, emenda constitucional 104 de 2019. Essa emenda transformou agente penitenciário em policial penal. Policial penal. Por isso que agente penitenciário não era no rol de segurança pública, não estava no rol ali, não era um órgão de segurança pública, e agora passou assim. Então eu posso falar, cuidado com isso aqui que eu vou dizer, tá? Eu posso falar que a PF, a PRF e a PFF, Polícia Ferroviária Federal, são órgãos mantidos pela União. Eu posso falar, vou colocar até de outra cor aqui, eu posso falar que a PC, as PCs, né, no plural, as PMs no plural, porque cada estado tem a sua, os bombeiros militares ou corpos de bombeiros militares, como queiram, são mantidos pelos estados, com exceção aí, estados com letra minúscula, com exceção, obviamente, do Distrito Federal, tá? Aqui é um asterisco, porque o Distrito Federal tem uma particularidade que a gente não vai entrar nela aqui. Mas quando eu falo de polícia penal, vai depender, porque eu tenho a Polícia Penal Federal, a Polícia Penal Estadual e eu tenho a Polícia Penal Distrital. Quando eu falo da Polícia Penal Federal, ela é mantida pela União. Quando eu falo da estadual, ela é mantida pelos estados. E quando eu falo da distrital, tem a mesma pormenor ali de ser do Distrito Federal. Tem ali que ela é subordinada ao governador e mantida pela União. Então, muito cuidado. Por isso que eu vou ler para você que você já atenta a isso. Atenta. Quando eu falo de polícia penal, eu tenho que saber qual estabelecimento que aquele policial penal está vinculado, qual polícia penal que eu estou falando, para saber se ela é mantida pela União, se ela é subordinada ao governador, se ela é subordinada ao presidente. Então, muito cuidado. Se for uma polícia penal federal, é uma coisa, se for uma polícia penal estadual ou distrital, é outra coisa. Então, muito cuidado. Diferente das outras, que tem essa separação, aqui a Polícia Penal colocaram todos ali no inciso 6 e todos no parágrafo 5º A. Então, vamos lá. Para você ir na tela, para a gente fechar essa nossa aula. As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertencem, cabe à segurança dos estabelecimentos penais. Então, se a prova te perguntar qual a função constitucional das polícias penais, aí você vai responder essa segunda parte aqui, ó. A função é essa aqui, ó. Segurança dos estabelecimentos penais. Se ela te perguntar quem mantém, aí vai depender de qual polícia penal estamos falando. Polícia penal vinculada ao órgão administrador do sistema penal da unidade da federação a que pertence. Ou seja, se for da União, Polícia Federal. Se for dos estados, a Polícia Penal Estadual. E se for do Distrito Federal, Polícia Penal Distrital. Então, muito cuidado com isso. Parágrafo 5º A.
emenda 104 de 2019. Chance de cair na sua prova? Muito grande. Beleza? Chegamos ao final dessa dica. Então, se você quiser estudar aqui na Vale, quiser conhecer esse professor, @magnacis44, aqui tá as redes sociais da Vale, Instagram, Facebook e os outros canais da Vale. Se você quiser conhecer o pacote para você estudar para a Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo, te convido a clicar aqui embaixo, um preço super especial, didático dos professores. Aqui essa aula é mais corrida, mas lá dentro a aula é muito mais espaçada, você tem um PDF para você ir acompanhando, você tem questões para você fazer e ir treinando. Então eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu joinha e não deixe de conhecer o pacote para a Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo. Um abraço, nosso próximo encontro aqui de dica vai ser de questões, garanto para você. Então não perca, ative as notificações e que você vai ser avisado em primeira mão. Um abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Magnacis44, lá no Instagram, beleza? Um abraço, tchau, tchau.